Olá, como vão vocês? Tudo bem? O meu nome é Simone, eu sou consultora de investimentos na empresa Crédito e Mercado, que é a consultoria de investimentos contratada pelo Itupeva Previdência. Tá? O intuito deste vídeo para vocês é eu fazer a apresentação da política de investimentos para o exercício 2022. Tá? A política de investimentos está sendo apresentada hoje para vocês em virtude da revogação da Resolução 3922 de 2010 pela 4963 do ano de 2021, que foi publicada no dia 25 de novembro de 2021. Então, este é o motivo pelo qual a política está sendo apresentada agora, em março, para vocês. Tá? O intuito é eu apresentar para vocês, não ponto a ponto, mas sim resumidamente quais foram essas mudanças, o que alterou de uma resolução para outra, tá? Então, a política de investimento, ela é obrigatória, ela precisa de ser formulada e deliberada sempre no ano que antecede a sua execução. O intuito, então, é eu apresentar para vocês quais foram as principais mudanças que ocorreram da 3922 de 2010 para a Resolução 4963 de 2021, tá? Vamos lá. A primeira parte, para os que se interessarem em saber qual é o artigo da Resolução 4963 de 2021, que trata do que deverá conter no mínimo na política de investimento de cada instituto de previdência, é o artigo 4º. É lá que é dito, está em normativa, né, nesta resolução, do que deverá conter. Então, esta política de investimento, formulada pelo comitê de investimento de vocês e levada para os membros do conselho de administração para a deliberação, foi pautada, foi formulada em cima do artigo 4º da resolução, ok? Então, vamos lá. Como disse, o vídeo é para que eu, resumidamente, apresente a vocês as principais mudanças. Então, em relação à política de investimentos, o que a 4963 traz? O que deverá conter? Vocês precisam de colocar na política o objetivo. E qual é o objetivo da política? Que vocês coloquem na política de investimento qual será a forma de gestão. E quando eu falo em forma de gestão, de modo que vocês façam uma gestão eficaz, transparente, em cima de todas as regras contidas nessa Resolução 4963, de modo e com o objetivo de garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas do plano de previdência. Ok? Tá. O perfil de investidor é algo que vocês precisam de colocar, definir na política de investimentos, o que foi definido como que vocês possuem, o Itupeva Previdência possui perfil de investidor qualificado, porque vocês cumprem todos os pré-requisitos analisados para se definir o perfil de investimento de cada RPPS. Ou seja, quais são esses pré-requisitos? O primeiro deles é o PL, para ser investidor qualificado, precisa de ter um PL de acima de 10 milhões de reais, o que vocês cumprem, tá? Ter CRP válido, o certificado de regularidade previdenciária válido, vocês possuem. Ter comitê de investimento instituído e comprovado a sua existência através de portaria ou decreto, o que vocês cumprem, tá? Ter aderido e ter sido certificado em um dos níveis do Progestão. E vocês são certificados no Progestão. Então, vocês cumprem todos os pré-requisitos. Então, por este motivo, o perfil de investimento de vocês na política de investimentos 2022 ficou como investidores qualificados.
ok? O próximo perfil seria o profissional, que são os institutos que possuem acima de 1 bi de patrimônio e cumprem também esses outros pré-requisitos que eu acabei de citar, tá? Outra coisa que deve, pela resolução 4963, conter na política, como eu disse, o primeiro é o objetivo, depois o perfil de investimento do instituto, a estrutura da gestão, como será a gestão dos recursos de vocês, no caso de vocês é própria. Quais os outros tipos de gestão existentes no mercado? A mista ou a terceirizada. Ou seja, se a gestão de vocês é a própria, isso significa que vocês não têm uma empresa terceirizada ou não contratam uma empresa para fazer esse trabalho em conjunto com vocês. Todas as decisões, todas as deliberações são feitas por vocês, membros dos conselhos de administração, comitê de investimentos, conselho de fiscalização e diretoria executiva do RPPS, ok? A meta de rentabilidade. A meta de rentabilidade definida na política de investimento de vocês, ficou definido como meta o valor de IPCA mais 4,93. Vocês definiram na política que o 4,93 é oriundo da taxa parâmetro definida pelo atuário no momento em que ele elabora o cálculo atuarial. Então, ficou definido como meta de rentabilidade IPCA mais 4,93%. A questão de mercado econômico, cenário econômico, na verdade é este o termo, também tem que ser abordado na política de investimentos. Tanto o cenário internacional quanto o cenário nacional, as perspectivas para balança comercial, IPCA, INPC, todos esses fatores precisam de ser abordados na política de investimento. É o que eu disse, que é a parte teórica ali da política que precisa de ser abordada. Foi abordado, está na política de investimento de vocês, tá? Vamos lá, agora em relação ao que vocês deliberam necessariamente, que é os percentuais, limites inferiores, estratégia-alvo e limite superior. O que alterou nesses artigos da resolução, tá? Da 3922 para 4963. O primeiro artigo e o segundo artigo, que são os artigos o 7.1a é o primeiro artigo da resolução. É a possibilidade de aquisição de título público federal, não através de fundos de investimento, e sim diretamente. Então, isso daí é algo que vocês deliberaram de que forma? Um limite inferior de 0%, uma estratégia-alvo de 5% e um limite superior de 30%. Este artigo da resolução anterior para esta resolução vigente, que é a 4963, não se alterou-se em nada, nem o número do artigo. Assim também como o artigo 7.1b, que é os mesmos, a possibilidade de aquisição de título público federal, mas o 7.1b contempla esses títulos comprados via fundos de investimentos, também não alterou nada. Vocês determinaram, o comitê determinou e levou para a deliberação do Conselho de Administração um limite inferior de 13,9%, uma estratégia-alvo de 25% e um limite superior de até 70%. Lembrando que a resolução permite que os seus fundos de investimentos do 7.1b, que são os fundos compostos exclusivamente por títulos públicos federais, se houver o interesse, vocês podem adquirir em até 100% do PL de vocês em fundos que se enquadram neste artigo. Só que vocês aprovaram um limite superior de até 70% e não 100%, tá? Vamos lá. Outro artigo em que vocês deliberaram, aprovaram na política de investimento é o artigo 7.1c. O 7.1c são os fundos
as cotas dos fundos do 71B, que são os fundos compostos 100% título público, negociados em bolsa, conhecido como ETF, tá? Vocês não têm nenhum tipo de ativo, nenhum fundo na carteira que se enquadram atualmente neste artigo, mas vocês aprovaram um limite inferior de 0, uma alvo de 0 e um limite superior de 0. Então, vocês podem ficar na condição que vocês estão hoje, 0% por causa do limite inferior, mas também pode aplicar em até 10% do valor do seu patrimônio em fundos que se enquadram no 71C, que é os fundos ETFs. Também não alterou nada em relação a outra resolução, tá? O outro artigo que vocês aprovaram na política de investimentos é o 73A. O 73A alterou, tá? O 73A, na antiga resolução, a 3922, existiam dois artigos, o 73A e o 74A. Esses dois artigos caíram por terra e agora todos esses dois artigos foram incluídos no 73A, tá? Que é o que vocês aprovaram na política de investimentos. O 73A eram os fundos de renda, fundos de investimento, renda fixa, referenciados. E o 74A se englobavam ali também os fundos DIs, por exemplo, os fundos de gestão ativa. Chegando-se ao consenso que esses dois artigos, às vezes, confundiam-se muito em razão de um fundo DI também ser um fundo referenciado, foi que houve a alteração da resolução para o artigo 73A, tá? Então, o 73A da antiga mais o 74A se transformou em 73A na resolução 4963. Vocês definiram ali 10% de limite inferior, 34 de alvo e 65 de limite superior. Lembrando que na 3922 esse limite superior era de no máximo 40% lá no artigo 74A, tá? O outro artigo que vocês definiram aqui na política de investimento, aprovaram, é o 7/4. O 7/4, na outra resolução 3922, era conhecido como os CDBs, que lá na 3922 era o artigo 76A. Então, o artigo 7A, 76A se transformou, foi alterado pelo artigo 7/4, que é o renda fixa de emissão bancária. Dentre outras coisas, os famosos CDBs, tá? Vocês aprovaram um limite inferior de 0, porque vocês não têm atualmente CDB na carteira de investimento de vocês, uma estratégia-alvo de 0% e um limite superior de 2% que vocês possam aplicar em CDB. Lembrando que CDB, ele tem o Fundo Garantidor de Crédito. Na resolução 3922, ele era limitado a R$250 mil por instituição financeira. Com a alteração com a revogação da 3922 para 4963, os CDBs vieram com esta alteração também, que não limita-se mais a aplicação em somente 250 mil por instituição financeira, ok? Vocês podem aplicar até, no caso, o que vocês aprovaram no limite superior, 2% do PL, tá? Outro artigo que vocês aprovaram na política de investimento e que também atualmente vocês não possuem nenhum fundo que se enquadra neste artigo, é o 75B, que é os fundos de investimento, renda fixa com sufixo crédito privado. Esses fundos são de renda fixa. Qual é a sua característica quando ele vem com esse sufixo crédito privado? São os fundos compostos, 51% título público federal e 49% de crédito privado, tá? Hoje vocês não possuem nada neste artigo na carteira, mas vocês aprovaram um limite inferior de 0%, uma alvo de 1% e um limite superior de 5%. Este número de artigo não alterou nada em relação aos percentuais,
porém ele alterou o número do artigo, do enquadramento ali na resolução, ok? Na anterior, ele era 77B. Na 4963, que é a atual, ele se transformou no artigo 7(5)B, ok? Aí fechou a parte da renda fixa da política de investimentos de vocês. Aí entra a outra parte que não é os de renda fixa, que são os de renda variável e fundos de investimentos denominados estruturados, tá? Na 3922, fazendo já um comparativo, na 3922 existiam dois principais artigos de ações, que era o 81A e o 82A. Com a revogação, com esta resolução nova, esses dois artigos não existem mais e agora existe um único principal artigo enquadramento nesta resolução nova. Todos os fundos de ações, sejam eles passivos ou ativos, eles se enquadram atualmente na resolução nova no 81, tá? Então vocês aprovaram um limite inferior para fundos de ações de 12%, uma estratégia-alvo de 17,5% e um limite superior de 35%, tá? Lembrando, o principal artigo da 3922 de ações era o 82A, conforme eu relatei, e o percentual máximo de aplicação era 20% do PL neste artigo. Com a revogação e agora a nova resolução, o 81 permite que vocês possam aplicar até 35%. Na verdade, 35% porque vocês têm o nível 1 do Progestão. Quem não tem o Progestão é 30%. Cada nível do Progestão, vocês sabem que aumenta em 5% a possibilidade de aplicar em fundos, em alguns artigos da resolução. Este é um, os de ações. Tá? Então, vocês aprovaram um limite superior de 35%. Outro artigo que vocês aprovaram, deliberaram na política de investimento é as ETFs desse artigo 81, que é os fundos de investimento em ações. Tá? O ETF é as cotas desses fundos do 81 que são negociados em bolsa. Só que aí o artigo dele é o 82 ETF. Vocês não possuem atualmente nenhuma posição em fundos que se enquadram neste artigo 82. Vocês fizeram a deliberação por 0% limite inferior, 0% de alvo e 10% limite superior, ok? A ETF também se alterou. Na outra resolução 3922, ele era o artigo 81B. Nesta resolução, agora ele é o artigo 82 da 4963. Os fundos multimercados, na 3922, o artigo era 83. Não alterou-se nada em relação aos percentuais permitidos. A única alteração foi no número do artigo, do enquadramento ali na resolução. Então, como eu disse, era 83 e na nova resolução ele passou a ser o 11º, os multimercados. Vocês possuem posição de multimercado hoje na carteira de investimentos e vocês deliberaram por um limite inferior em fundos multimercados de 3%, uma estratégia-alvo de 4% e um limite superior de 10%. Tá? Outro artigo da resolução, os dois últimos artigos da resolução nova que vocês deliberaram percentuais foram os artigos de investimentos no exterior. Mais necessariamente, os dois artigos 9.2 e 9.3, tá? O 9.2 são os demais fundos de investimento com ativos do exterior e o 9.3 são as ações BDR, recibos de ações de outros países, tá? De outras nações, tá? Para esses dois artigos, não se alterou-se nada em relação à resolução anterior, 3922.
continua o mesmo número e o percentual é de no máximo 10% em fundos de investimento exterior. Não se alterou-se nada, continua 10% do valor, o valor máximo que vocês possam aplicar nesses fundos é de 10% do valor do PL de vocês. Então, no 9.2, vocês deliberaram na política um limite inferior de 2%, uma alvo de 2,5% e um limite superior de 10%. Para os fundos de ações BDRs, tá? São recibos de ações de outros países, que é o artigo 9.3, vocês aprovaram um limite inferior de 1%, uma estratégia-alvo de 6% e um limite superior de 10%, tá? Então, fechou a política de investimento de vocês, a parte de renda fixa, renda variável e estruturados e investimentos no exterior. E a última novidade agora, porque isso é novo, não era contemplado na resolução 3922, é a possibilidade dos institutos de previdência conceder empréstimo consignado para quem contribui para o Itupeva Previdência. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Que não é só para os servidores, para os aposentados e pensionistas, e sim para todos os servidores que contribuem, que todo mês ali tem a sua contribuição perante ao Itupeva Previdência, ok? Vocês aprovaram de empréstimo consignado a possibilidade de limite inferior 0, estratégia-alvo 0 e limite superior de 10%. E vou explicar para vocês o porquê que foi deliberado pelos membros do comitê e conselho de administração o limite somente superior de 10%. Porque embora esta nova resolução tenha permitido que vocês possam efetuar empréstimo consignado para os servidores de Itupeva, tá? Ainda não foi regulamentado este empréstimo consignado. Ou seja, só foi deliberado de que forma? Olha, para os institutos, está assim, ali na resolução 4963, tá? Para os institutos que possuem progestão, que é o caso de vocês, nível 1, vocês podem conceder de empréstimo consignado até limite de 10% do valor do PL. Somente isso foi colocado na resolução nova. Então, carece de uma nova publicação da Secretaria de Previdência em relação a como será feito, que é o que eu chamo de regulamentação destes empréstimos consignados, tá? Como que deverá proceder lá dentro como será a gestão dentro do Itupeva Previdência para que se conceda esses empréstimos aos servidores. Isso não está publicado ainda, deve ser publicado a qualquer momento pela Secretaria, então motivo pelo qual só foi deliberado 10% limite superior. E quando eu falo de regulamentação, exemplo disso, como que deverá ser feito? O Itupeva Previdência terá que contratar um sistema? Não sabemos, porque não foi regulamentado. O Itupeva Previdência deverá efetuar um seguro em relação a esses empréstimos consignados? Não sabemos, porque não foi publicada a regulamentação, tá? Quanto que empresta para o servidor mais velhinho de idade? Quanto que se empresta para o servidor percentual, eu estou dizendo, para o servidor que acabou de passar num concurso da prefeitura, tá? Então essas regras, e eu citei algumas delas, é claro que vão ter muitas, não foi regulamentado ainda, mas vocês já deliberaram na política que se vocês tiverem estrutura para fazer a gestão desses empréstimos consignados, está já deliberado na política de investimento 10% limite superior.
Atualmente, por estar deliberado na política de investimento, o Instituto já pode conceder empréstimo consignado? Não, porque ainda não foi regulamentado, não existem essas regras. E finalizando aqui a minha apresentação para vocês, os outros pontos que são abordados na política já faz parte da gestão dos recursos de vocês. Como que vocês fazem o credenciamento de uma instituição financeira para receber aportes via fundos do Itupeva Previdência, quais são os órgãos deliberativo, qual é a estrutura de gestão de vocês, como eu relatei no início, tá? Quais são as fontes de referências utilizadas para elaborar esta política de investimento, tá? Como que se chega, e aí é via artigo 4º da resolução, como que se chega num preço de um ativo, como que será feita a gestão para controlar os riscos existentes no mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, tudo isso precisa de ser abordado e já é colocado em prática por vocês. Mas vocês precisam de abordar isso na política de investimento e foi. A política de investimento, para finalizar, ela pode ser retificada, ela pode ser alterada em quantas vezes forem necessárias durante o ano. Então não é porque vocês estão aprovando ela agora que ela não possa ser modificada. Sim, pode, quantas vezes quiserem, tá? Ela precisa de ser publicada em até 30 dias após a sua aprovação e precisa de ser enviado para o site da Secretaria de Previdência via sistema CadPrev, tá? Então, ficou assim definido por vocês, deliberado por vocês a política de investimento para o exercício de 2022, tá? Muito obrigado.